Olá, bem-vindos de volta, meus caros amigos, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E no caso, eu tenho que fazer um adendo, um porém. Eu achei que a gente já estava no episódio 20, nós estamos muito atrasados, ainda estamos no 15, então eu corrigi ali a numeração. É que na minha cabeça já estava mais para frente. Nossa, Vrax é uma guerra enorme num planeta só, então perdoe-me porque eu me confundi, mas hoje nós estamos no episódio 15 e hoje nós vamos falar de algumas mudanças na direção dos dois lados. Como você viu no último episódio, o conflito não ia bem para os nossos defensores de Krieg e os traidores agora tinham várias novas warbands, que seriam grupos de guerreiros, novas facções de traidores, cada uma com seus próprios interesses e planos para o planeta de Vrax e para esse ataque, essa guerra em si. E o que vai acontecer? Vamos começar falando das nossas forças leais ao Império. O grande comandante Zufi teve que sair mas felizmente não se preocupem, mesmo tendo falhado na conquista de Vrax, ele vai receber condecorações e ser enviado para outro campo de batalha. Aliás, ele foi enfrentar um chefe dos orcs também com uma batalha praticamente ganha. O que pode dar errado? Enquanto isso, o comandante supremo do segmento Obscuros, no caso o superior direto do Lorde Comandante aqui de Vrax, agora assumiu o controle. E não foi fácil para ele assumir o controle, porque ao redor aqui, no caso, como Vrax era um planeta que tinha interesse de várias facções, uma delas queria nomear um sucessor ao comandante de Vrax, em si a Eclesiarque, o clero, o culto imperial, que começou todo esse conflito foram eles, mas eles agora odiavam o cardeal que tinha se separado da fé correta e eles tentaram dizer que o motivo do planeta ainda estar na situação que estava é porque faltou fé, faltou crença, faltou um objetivo religioso. Eles deveriam ter chamado isso aqui de uma cruzada para reconquistar a Basílica de São Leones da mão do cardeal herético. Isso sim, eles deveriam ter feito como objetivo principal. Mas como o objetivo principal do exército era apenas a reconquista da fortaleza de Vrax, ele não inspirou aquele desejo de vitória e a bênção do imperador sobre os seus homens, e por isso que os militares não devem ficar no comando dessa expedição. Então o comandante do sistema Obscuros olhou para o representante da Eclesiarque e falou: interessante, porém pela lei vocês não podem ter nenhum homem armado sobre seus comandos e aqui a gente cumpre a lei. Então o representante da Eclesiarque retrucou: não se preocupe, a total benevolente, infalhável Inquisição nos já mandou uma resposta sobre isso. Nós vamos simplesmente colocar um inquisitor para comandar cada regimento. E o comandante, quando ele falou essas palavras, subiu um gelo pela espinha, porque a Inquisição, a Ordem dos Heréticos aqui precisamente, eles queriam o controle daqueles soldados e ter alguma coisa naquele planeta que a Inquisição estava de olho. O comandante sabia que às vezes alguns inquisitores sobem a cabeça
e eles meio que causam mais destruição do que benefício. Então ele não queria de jeito nenhum ceder esse comando, porque os representantes da Eclesiarque estavam claramente sendo usados como uma ferramenta da Inquisição para agir por trás dos panos. Então o comandante, devido aos recursos ali serem do exército e da administraram, que seria a administração imperial, ele convenceu eles a simplesmente fazerem parte de um conselho, como se fossem os assistentes ali do comando, mas ele faria as coisas mais diretamente nesse momento e ele escolheria o nome para quem iria suceder o comandante Zuffer. Então, olha, teria que ser alguém de muita capacidade tática, inteligência, pensamento rápido para lidar com a situação que estava aqui em Vrax, porque se demorasse muito, as tropas no chão não iriam segurar para sempre, mas o comandante iria nomear e as outras facções interessadas iriam ter apenas um papel secundário no conflito em geral. E agora, sobre o lado dos traidores. No lado dos traidores, até então, a guerra era focada na imagem e na liderança do cardeal e seus conselheiros próximos, o Mamun ali, que sempre foi o seu amigo e braço direito, e os representantes militares que haviam no planeta que seguiam o cardeal cegamente. E eles demonstraram várias vezes, apesar no caso, os recursos de treinamento de homens habilitados em combate serem bem a deixar em desejar, eles conseguiram exercer manobras incríveis, como uma retirada organizada sob fogo e pressão inimiga, como, no caso, contra-ataques mecanizados e blindados, como manter as linhas por muito mais tempo, mesmo contra as divisões de elite da Death Korps of Krieg. Então, apesar de todas as desvantagens no quesito de treinamento, eles demonstraram uma habilidade de comando muito boa, além de conseguir inspirar, por medo na maioria das vezes de morrer pelos fiéis ao cardeal aqui, mas conseguiram inspirar uma liderança nos seus homens, e aqueles soldados que lutavam ali pelo cardeal eram veteranos de quase agora 10 anos de combate, então não tinha mais uma milícia armada, eles eram soldados. Quem sobreviveu até esse ponto sabia o que estava fazendo. Mas o cardeal foi ficando cada vez mais colocado de lado com a presença das forças do caos. Quando Arcus, o Sem Fé, o líder da Warband da Alpha Legion, chegou aqui, ele no caso ocupou exclusivamente o tempo do cardeal e através do cardeal ele mandava e desmandava, fazendo com que ele se separasse do seu ciclo interno e eles praticamente faziam o que a Alpha Legion queria que eles fizessem. O motivo disso é que a Alpha Legion ela sempre trabalha com subterfúgio. Eles não vão tomar toda a responsabilidade no nome deles. É muito mais fácil tu colocar alguém para ter, no caso, a culpa da falha por ti, e se for o sucesso, tu era o principal assistente e tu vai ter um fantoche. Eles querem o poder, mas eles não se importam em exercer o poder através de um governo simplesmente por imagem, enquanto quem realmente manda no negócio todo são eles. E foram isso que eles fizeram e pegaram de surpresa os Dark Angels numa emboscada, fazendo com que quase 200 Battle Brothers, irmãos de batalha, dos Dark Angels saíssem ou mortos ou feridos aqui do planeta. Um número vergonhoso pela força que os Dark Angels chegaram aqui, de 500 irmãos de batalha. Praticamente 2 companhias inteiras de Dark Angels saíram ou mortas ou incapacitadas. Então eu tenho que comentar aqui quando realmente ele merece. O Arcus
fez um bom trabalho lidando com as forças dos Dark Angels e com isso ele também exerceu um poder e um domínio nos traidores de uma forma indireta. Mas agora que forças também de super soldados do caos começaram a aparecer, ele não estava em nenhum lugar. Ninguém sabia aonde o líder da Warband da Alpha Legion estava e eles começaram a exercer cada vez menos influência e controle direto sobre o que estava acontecendo no cerco. Ao invés disso, o Zulfor, The Blood River, o líder dos Berserkers de Khorne aqui, começou a mandar e desmandar, e através, no caso do medo também, ele exerceu a sua vontade e nas outras warbands e no pessoal aqui de Vrax, e claro, os loucos e fanáticos pelo caos vão fazer qualquer coisa que eles mandam, já que eles são mensageiros diretos dos deuses, eles não vão dizer não para um representante de Khorne, até porque dizer não para um representante de Khorne faz extremamente mal à saúde e normalmente pode levar a decapitações, amputações de membro e sangramento profuso até a morte. Por isso, o Zulfor assumiu o controle aqui dos traidores, enquanto o pessoal da Alpha Legion ou se dispersou ou se disfarçou como soldados das outras legiões aqui para tentar infiltrar nelas também, ou simplesmente deixou a batalha mais na mão dos outros traidores. Alguém que não respondia a ele eram os Guerreiros de Ferro, os Iron Warriors. No caso aqui a Warband se chamava Steel Brethren. Eles eram profissionais e eles fingiam que obedeciam, e quando a situação era vantajosa a eles, eles faziam algo tipo destruir batalhões inteiros do inimigo encirculados sem perder nenhum soldado, enquanto quando a situação era perigosa, tipo ficar sob fogo de artilharia inimiga, eles mandavam os Vraxianos ou os outros super soldados, porque eles não são loucos de perder um dos seus por qualquer outra coisa. Assim como seu primarca, os Guerreiros de Ferro são muito egoístas e eles não estão nem aí com os outros, eles só se importam com os seus próprios interesses e o seu próprio bem-estar. Então, apesar de eles estarem teoricamente sob o comando aqui dos seguidores de Khorne, eles faziam o que dava na telha. E quanto aos seguidores de Nurgle, os seguidores de Nurgle vieram num número considerável e eles foram os últimos a chegar na batalha, diferente dos seguidores de Khorne, que já saíram cortando cabeças para lá e para cá e abrindo tanques com as mãos, ou com o pessoal dos Iron Warriors, que primeiro pegou o que conseguia dos arsenais, manteve os suprimentos, roubou um monte de coisa, e depois reforçou a linha onde era necessário, sempre sacrificando os mortais para se proteger. Os Plague Marines, os Marinheiros da Praga, chegaram bem depois e eles foram diretamente aos arsenais ao redor da fortaleza principal, porque nesses arsenais eles sabiam que estava guardado um prêmio maior do que veículos mecanizados, munição, peças de artilharia, peças sobressalentes, comida e água. Lá estava armas biológicas experimentais e armas químicas experimentais, coisa que os seguidores de Nurgle, os filhos de Mortarion, adoram, porque eles adoram trazer as bênçãos do Pai das Pragas para o mundo dos mortais, e através do sofrimento eles trazem o ciclo da vida. E uma dessas armas experimentais que estava lá embaixo de Vrax era o TP3. Eu nem vou tentar falar o nome disso aí, mas o TP3 era um tipo de reagente químico que formava um gás pesado quando lançado, e esse gás pesado ia para baixo,
ficando exposto ali, digamos, em trincheiras ou bunkers subterrâneos, e ele foi feito exatamente para destruir fortificações inimigas, que é uma coisa irônica, porque agora ele estaria sendo usado pelos defensores de uma fortaleza. Mas esse gás, ele fica posicionado próximo do solo e ali ele começa a corroer. Ele corrói metais, plásticos ou qualquer material, incluindo os componentes das máscaras de gás, dos respiradores. Depois de destruir os componentes, ele afeta o pulmão das vítimas, causando um intenso sangramento, fazendo com que a vítima morra asfixiada, apenas para depois que ela já está morta, o gás continuar corroendo seu corpo, seu equipamento. Ele faz o metal enferrujar numa velocidade incrível. Então não é um gás legal para ficar perto. A única vantagem é que, como ele era experimental, os seguidores de Nurgle não sabiam como utilizar direito e qual concentração ele era mais eficiente. E onde eles iriam usar esses seus novos brinquedos. No último vídeo eu comentei que os reforços dos heréticos e os contra-ataques da Cidadela focaram em alguns pontos principais para tentar encircular a primeira Line Corps. Então, a primeira Line Corps, quando foi visto que não tinha como parar as titãs que estavam vindo, foi ordenado uma retirada coordenada. Para fazer uma retirada coordenada, um regimento teria que ficar para trás para ser o último a sair. Esse regimento foi o 19º. A vida deles iria comprar o tempo para salvar a Line Corps inteira, enquanto as outras fariam um novo flanco, assim como aconteceu no primeiro grande contra-ataque, e tentar estabelecer uma linha menor para que os seus números reduzidos agora mantivessem uma fronte coesa e impedissem que os inimigos atropelassem o flanco deles e um a um destruir as Line Corps. E eles não poderiam deixar a primeira Line Corp completamente isolada e cortada do exército principal. Os reforços, o suprimento já estava difícil do jeito que era, e se eles fossem totalmente cortados, eles não iriam receber água, comida, munição ou qualquer tipo de ajuda e lentamente iriam ser destruídos sem ganhar nada em troca. Um homem de Krieg sempre vai se sacrificar, felizmente, para o Deus Imperador, mas não por um motivo idiota. Se é possível salvar eles aqui para que a vida deles compre uma vantagem na batalha, vai ser feito isso. Então a primeira Line Corps vai ser retirada e o 19º Regimento vai fazer o possível para segurar até o último os super soldados inimigos vindos da Cidadela e as titãs que estão vindo do norte. Não vai dar muito certo para eles, mas eles vão fazer o possível, porque é isso que tu pode fazer, tu pode cumprir as tuas ordens, e o pessoal de Krieg é excelente em cumprir ordens. Então agora, os veículos blindados dos marinheiros da praga, depois de ter saído ali dos arsenais subterrâneos, carregando um monte de explosivos, os guardas ali de Vrax que tentaram impedir eles de entrar, tadinho dos guardas que tentaram impedir os seguidores de Nurgle de conseguir armas químicas e biológicas, porque nenhum sobrou. Os que tiveram noção de abrir as portas e deixar eles passar, eles perdoaram, já que Nurgle é um deus totalmente benigno que abençoa aqueles que entendem as suas vontades. E eles deixaram eles apenas com algumas doenças ali, né? Óbvio. Mas eles pegaram as armas químicas e saíram ali da região. E eles utilizaram Rhinos, que é esse aqui da esquerda, Land Raiders, que são transportes pesados, e um tanque específico chamado Predator, que é um tanque do caos. Achei legal trazer aqui. Tenho que falar dele também um dia, já que vocês gostam dos blindados aí do 40 mil.
Mas eles foram com veículos mecanizados, máquinas jamais demônios do que máquinas de verdade, tocadas pela praga do Nurgle, com pústulas, vesículas, soltando larvas, com órgãos saindo delas, um cheiro horrível onde eles passavam, e eles foram em direção então ao 19º Regimento, já que para manter a linha aberta, eles teriam que manter a sua posição, eles iriam ficar suscetíveis a toda exposição a essas novas armas que o Nurgle trouxe para eles. Até então, a batalha em Vrax teve um certo código de ética. Apesar dessas armas estarem disponíveis nos arsenais, o Cardeal e o seu círculo interno nunca utilizaram elas. Por quê? Porque é uma coisa terrível, é uma arma de um tipo de crueldade e brutalidade que apenas as mentes loucas tocadas pelo caos cogitariam em usar. Essas armas causam um sofrimento horrível e qualquer ser humano que se preze não usaria elas. Até não vou dizer que não houve armas químicas ou armas biológicas aqui em Vrax, mas coisas mais leves. Esses materiais que eles estavam usando aqui, eles foram projetados para causar uma morte dolorosa e para devastar. E um problema desse TP3 aqui que eles iriam usar é que, por ser um gás pesado, ele iria ficar no solo às vezes por semanas, impedindo qualquer tipo de ataque rápido, contra-ataque ou movimentação dos dois lados. Um dos motivos dessa arma não ter sido feita em massa é por causa disso. No momento que tu lança, não tem mais sentido. Aquele pedaço do campo de batalha vai ser inacessível por semanas. Então não adianta tu derrotar o inimigo se tu não tirar uma vantagem tática disso. Por isso, e também, claro, porque é extremamente cruel, mas essa arma foi deixada de lado para ficar esquecida ali onde ela deveria estar. Mas os seguidores de Nurgle não escutam muito isso, eles não lê os registros dos produtos químicos e eles decidiram simplesmente lançar. E eles começaram a atirar no 19º Regimento. Aos poucos, as tropas imperiais também utilizaram armas químicas contra os seguidores de Nurgle. Engraçado isso, não faz sentido nenhum. Os seguidores de Nurgle são quase que imunes às armas químicas. E naquela região onde eles lançaram esse TP3, dependendo da concentração, não aconteceu nada em alguns setores onde a concentração foi muito baixa, porque os soldados de Krieg, graças a seu equipamento muito bem feito, o seu uniforme cobre quase que o corpo inteiro e veda. Então, pequenas concentrações do gás não fizeram nada com eles, além da máscara de gás deles ser de uma qualidade ótima. Já nos locais onde o gás atingiu a concentração crítica, nesses aí, a máscara de gás dos nossos soldados de Krieg derreteram, causando uma morte muito dolorosa, apenas para os seus corpos lentamente serem dissolvidos naquele ácido corrosivo, junto com o uniforme, com as armas e qualquer coisa que eles tinham em mãos. Até a madeira e as coisas que faziam as trincheiras foram apodrecendo, os metais enferrujaram, e essa podridão era exatamente o campo de batalha que os seguidores de Nurgle se sentem em casa. Para eles simplesmente aceleraram os seus veículos pesados e foram atropelando posições agora guarnecidas apenas por corpos daqueles que antes mantinham a guarda. E um a um eles foram tomando as posições avançadas e as trincheiras secundárias do 19º Batalhão, apertando o encirculamento da primeira Line Corps. Felizmente o pessoal de Krieg não brinca em serviço e eles fizeram o possível para manter afastado esses super soldados do caos.
o que não é fácil, porque os marinheiros da praga, os seguidores de Nurgle, têm já na sua semente genética uma resistência incrível, já que eles são filhos de Mortarion. Além da sua resistência incrível, eles também hoje não são mais nenhuma sombra do que eles eram antes, mas a sua capacidade militar, sua força, sua inteligência, sua agressividade se manteve e a sua resistência aumentou. Tu pode atirar um buraco de laser que atravessa o corpo deles, eles vão continuar lutando como se não fosse nada. Tu pode lançar uma granada no buraco no pescoço deles, vai estourar vísceras, sangue e larvas para tudo quanto é lado, mas eles vão continuar lutando. Os marinheiros da praga são praticamente zumbis, homens mortos, super soldados, agora mais uma criatura berrante do caos do que realmente um super-humano. Houve relatos de que soldados enfincaram a baioneta numa abertura naquelas armaduras rachadas e apodrecidas dos Plague Marines e enfincaram até quase o cabo com a mão inteira dentro deles até o coração, e isso não foi nenhum impedimento para esse marinheiro da praga. Um ou outro morriam porque eles não são indestrutíveis, mas era necessário tiros de plasma sobrecarregados para fazer alguma coisa, e como os marinheiros da praga sabem o que estão fazendo, eles concentravam o tiro nas unidades ali de suporte de fogo pesado, então a maioria das vezes não terminava bem para os nossos guardas. Felizmente, o regimento possuía em torno de uns 60, 70 mil homens, então eles tinham a vantagem numérica, conseguindo atrasar eles tempo suficiente para a primeira Line Corps se retirar, obrigado ao sacrifício deles. Porém, após um dia inteiro de batalha contra esses caras utilizando armas químicas e granadas de praga das doenças do Nurgle, começaram a acontecer coisas anormais. Enxames de moscas agressivas começaram a botar larvas naqueles corpos mortos, e esses corpos mortos agora também alimentados por traidores que tentaram seguir esse contra-ataque apenas para morrer pelos gases nocivos, pelo veneno e pelo TP3 ali que ainda estava presente em grande concentração, principalmente em trincheiras ou buracos de balas, crateras no chão, onde se tu caísse o teu corpo era derretido em alguns segundos, tu não conseguia mais fazer nada, e depois de alguns minutos agonizando tu morria enquanto teu corpo lentamente dissolvia. Vários seguidores do Caos Fanático foram mandados para essa região para tentar puxar o contra-ataque, apenas para morrer pela podridão de Nurgle. E toda essa morte, toda essa podridão era o que Nurgle gosta. Nurgle olhou para essa região e ele sorriu para os seus seguidores. E quando o papai Nurgle sorri, tu sabe que não vai terminar bem. Todo o chão começou a virar um pântano, uma água turva com larvas começou a aparecer nas trincheiras que ainda remanesciam. Um gás venenoso que asfixiava qualquer um que tentava respirar nessa região, ficou espalhado por toda uma área enorme. No bunker de comando do 19º Batalhão, eles relataram a sua última mensagem. A madeira apodreceu, água está vertendo do chão, larvas gigantes, aranhas na escuridão, vultos se aproximando. Nós não poderemos segurar mais que um dia. Essa foi a última mensagem do bunker de comando antes da comunicação ser totalmente perdida. Todos os soldados do 19º Batalhão foram mortos. Desculpa, 19º Regimento, que é maior.
foram mortos ali lutando contra os seguidores de Nurgle. E o grande deus da praga agora tomou essa região de Vrax como uma extensão de seu reino. Nesse lugar, coisas aberrantes vão acontecer. Uma neblina verde que transmite doença ficou pairando nessa região, porque agora ali seria um pedaço do grande jardim de Nurgle. E os seguidores de Nurgle se glorificaram naquela vantagem, na vitória que eles tiveram, porque além de massacrar uma formação inteira dos defensores, eles fizeram a vontade de seu Deus e o seu Deus sorriu para eles, transmitindo as suas doenças e abrindo quase que uma conexão com o imaterial diretamente para as terras de Nurgle nessa região. O lugar ficou um poço venenoso, um pântano terrível, onde coisas surreais aconteceriam. É isso que é o caos, é isso que dá a morte e a podridão e o desespero, e Nurgle se alimenta disso, e quando Nurgle está feliz, ele abençoa os seus seguidores pútridos a fazer mais da sua vontade. E isso não caiu muito bem com o Zufor. O Zufor, o líder das forças de Khorne, deu um esculacho nesses seguidores de Nurgle porque eles estavam transformando o planeta no reino de Nurgle, o que para um seguidor de Khorne é meio que, olha cara, heresia, não é legal. Então eles tiveram uma desavença religiosa, e a desavença religiosa do pessoal de Khorne geralmente envolve objetos muito pesados sendo arremessados em alta velocidade na cabeça de quem eles estão discutindo. Os orcs aprovam. E nesse caso, o Zufor obrigou eles, pelo menos por enquanto, a parar com essa palhaçada de transformar o mundo no reino de Nurgle. Então eles tiveram que dar uma segurada no seu avanço e na proliferação das doenças e desse pântano caótico que eles estavam criando. Pelo menos por enquanto. Afinal, corpos derretendo no ácido não sangram tanto quanto deveriam, e Khorne não aprova isso. Mas é isso, agora que as forças imperiais vão estar sob um novo comando, vou falar o nome do próximo comandante no vídeo em sequência, e as forças do caos agora estavam sobre as mãos sedentas de sangue de Zufor, dos berserkers de Khorne. Ou a guerra iria ficar ainda mais brutal, e o que até então era para ser um sítio vai virar uma guerra total. Vejo vocês na próxima, estejam com o Imperador e tudo de bom.